Buenas chicos, eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem e aqui eu trago dicas de espanhol para você aproveitar muito mais a sua viagem. E o tema de hoje é um pouco polêmico. Aqui, quero te fazer uma pergunta. Teu próximo idioma, qual vai ser? Qual idioma você vai aprender? Vai ser o inglês? Tem que ser o inglês? Ou não? Será que pode ser o espanhol? Então, muita gente tem dúvida com relação a isso e a gente vai falar disso no vídeo. Aprender o primeiro idioma é a mesma dificuldade que aprender o segundo? Ou será que o processo vai ficando mais fácil aprender um segundo, um terceiro e desenrola mais fácil, o aprendizado é mais fácil? Bom, na minha opinião é isso, né? Tudo que a gente faz pela primeira vez é muito mais difícil. E ainda por cima tem como que eu posso dizer? Esse mito que a gente tem que aprender o inglês como o teu segundo idioma. Então, você fala o português e o segundo você tem que aprender inglês. Será que tem que ser assim? Já não pensou que poderia ser mais fácil começar com outro idioma um pouco mais parecido com o teu idioma nativo? Que é o caso do espanhol. O que acontece? Aprender a primeira vez realmente é mais difícil porque a gente trava. Não é simplesmente o aprender a gramática, aprender como se fala e aprender a escutar. Esse medo de conversar com uma pessoa nativa, principalmente o medo de errar, bloqueia. Você não consegue responder na mesma velocidade. Você fica ali pensando, será que isso está certo? Será que eu posso falar desse jeito? Será que a pronúncia é assim? Como que eu faço agora? E tudo isso que fica passando na tua cabeça te trava. Você não consegue falar, você não consegue ter uma conversa com a pessoa como você teria em português. Então, todo esse medo, você pode contornar ele. Por quê? Você precisa de uma confiança, uma autoconfiança para falar. A primeira coisa é que ninguém fala 100% certo. A gente não fala nem no nosso idioma nativo, na verdade. Então, a gente comete erros de gramática, vícios de linguagem, expressões e tantas outras coisas. E num outro idioma que você vai aprender é a mesma situação. Você tem várias expressões que gramaticalmente estão erradas, você não escreveria daquela forma, você fala de um jeito diferente. E isso também dificulta na hora de aprendizado. Por quê? As escolas tradicionais te ensinam algo que você talvez não vá usar na rua, entende? Então, um vocabulário que não é exatamente como eles falam, expressões que você usa simplesmente na rua falando com o pessoal, mas é esse vocabulário que você precisa na tua viagem. É um vocabulário mais fluido, é uma maneira mais fácil de se comunicar. E com meus alunos eu procuro sempre abordar as aulas dessa maneira, com um espanhol que gosto de chamar espanhol da rua, espanhol que a gente vai falar em qualquer lugar, que você não vai passar aperto. Porque quando eu fui morar fora, eu passei N situações que eu não precisava ter passado depois de 3 anos de curso de espanhol. O espanhol é um idioma muito parecido com o nosso, você não precisa levar tanto tempo para aprender. E não foi o que aconteceu. Por um ensino muito tradicional, eu tinha um vocabulário que eu não usava. Ou então, uma linguagem muito formal que eu usava mal e mal no meu trabalho. E olhe lá, porque eu usava bem pouco, só para falar com o chefe, assim, porque com os colegas ali era um espanhol bem da rua mesmo. Então tem muitas expressões que a gente não aprende nesse ensino formal. Isso também dificulta, isso te trava, porque eles estão falando algo que você não está entendendo, que você não viu antes. Aí fica aquele sentimento, nossa, eu estudei 3 anos, eu precisava entender, por que eu não sei? Porque talvez você tenha aprendido algo que você não vai usar, simplesmente assim. Não que esteja errado, mas é algo que não é tão usual. Vamos voltar a comparar o inglês e o espanhol. O que acontece? Essa necessidade, essa quase imposição que você tem que aprender o inglês primeiro, dificulta ainda mais a tua comunicação e te trava mais. Porque sim, o inglês é uma língua fácil, gramaticalmente fácil, comparada com o português e com o espanhol, mas pra gente ela é mais difícil por ser diferente, totalmente diferente da forma que a gente usa. Então, é totalmente invertida a ordem das palavras nas frases, a pronúncia, tem vários sons que a gente não tem em português, então ela se torna um idioma mais difícil.
E como que a gente pode usar essa facilidade que o aprendizado do primeiro idioma te dá para aprender o segundo? É o seguinte, o espanhol é um idioma fácil para nós brasileiros, né? Ele é um idioma muito parecido, então você consegue aprender de uma maneira geral, falar bem o espanhol em pouco tempo. 2, 3 meses, quem sabe, dependendo da tua frequência de estudo, claro. Mas se você estiver empenhado em aprender, 2, 3 meses você está falando. E esse estar falando, se comunicar com uma pessoa nativa, isso vai te trazer segurança. Isso vai te trazer confiança para aprender e falar com nativos em inglês, por exemplo, ou alemão, ou qualquer outro idioma que seja mais difícil para a gente. O problema é que nós, brasileiros, menosprezamos e falamos assim, não precisa, o espanhol é tão parecido, eu me viro com o portunhol, não preciso me empenhar em aprender um idioma que é tão parecido e tal. Será que não precisa mesmo? É parecido? É, mas é outro idioma, é outra linguagem, é outra pronúncia, é diferente. E o que mais acontece é que brasileiros sim entendem os hispanohablantes, mas eles têm uma dificuldade maior em entender a gente, por causa dos sons. A gente tem sons abertos e fechados de vogais que eles não têm, por exemplo. Então, para eles dificulta o listening, o escutar aquilo. E aí a gente acha que a comunicação está bem feita, porque nós entendemos o que eles falamos, porque nós entendemos o que eles falam, mas nós não conseguimos falar, não conseguimos nos expressar. Até porque são N gírias, expressões, palavras totalmente diferentes que a gente não tem nem ideia como que usa. E muitas coisas a gente traduz literalmente, para eles não faz nenhum sentido. Então, o que eu acho é que o brasileiro perde muita oportunidade de aprender um idioma novo com tão pouco tempo, com tão pouco esforço, porque é parecido, então vamos aproveitar que é parecido e ter o nosso segundo idioma e ter essa confiança em conseguir nos comunicar. Em vez de ficar tentando tapar o sol com a peneira ali, ficar usando um portunhol, um negócio misturado, feio, que nem existe muitas vezes as palavras que muito brasileiro fala, inventam umas coisas que não existem no espanhol. Então vamos aproveitar essa oportunidade, vamos aprender e pegar tudo isso que o espanhol pode te trazer de bom, que é essa confiança no falar um outro idioma, e passar para o inglês, por exemplo, e fazer o inglês o teu terceiro idioma. Eu tenho certeza que para você vai ser muito vantajoso. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu passei muito tempo tentando aprender inglês e ia e saía de escola e começava e não conseguia. Era algo que não dava certo, eu não conseguia falar, eu não me sentia confortável com aquilo. E aí eu entrei na faculdade e eu precisei. Comecei a fazer os 2 idiomas de uma vez só. Então eu fazia ensino tradicional, tanto que eu levei 3 anos para me formar. Terça e quinta inglês, segunda e quarta espanhol. E deu certo, eu consegui aprender o espanhol e passar tudo isso, essa confiança para o inglês. Foi só aí que eu consegui me comunicar em inglês. Depois de muitos anos me esforçando e tentando e achando que o problema era comigo e, na verdade, faltava quebrar uma barreira. Que isso você pode conseguir com o espanhol. Quem sabe você está na mesma situação, tentando aprender o inglês há muito tempo ou achando que você tem que aprender o inglês, quem sabe por alguma necessidade de trabalho, realmente você precise com urgência do idioma. E a minha dica para você é, se você precisa com a máxima urgência do ter um inglês bom, faz o espanhol junto. Pega essa confiança do espanhol, passa para o inglês e aproveita isso. E de quebra você já tem 2 idiomas novos. Se você não precisa com urgência, faz o espanhol primeiro, o espanhol é rápido. 2, 3 meses você já está falando. Usa isso para fluência no espanhol, para fluência no alemão, qualquer outro idioma que você queira aprender. E quais são os benefícios de você aprender o espanhol? Além de tudo isso que eu te falei, de te trazer confiança e te dar uma facilidade na hora de falar outros idiomas como o inglês,
Tem algumas outras vantagens também se aprender o espanhol. Porque eu não sei se você sabe, o espanhol é o segundo idioma mais falado no mundo. Tem 21 países que o espanhol é o idioma oficial. 21 países. É muito lugar para você ir viajar, conhecer e aproveitar isso, absorver mais a cultura, aproveitar a tua viagem de uma forma diferente. Porque não adianta, gente, é diferente viajar quando você fala o idioma do lugar. Não tô falando que todo lugar que você for viajar, você tem que saber, eu vou pra China, eu tenho que aprender mandarim, eu vou pra França, eu tenho que aprender francês. Não é isso. Mas olha essa oportunidade, é o segundo idioma mais falado do mundo e é muito parecido com o seu. Em pouco tempo você vai aprender. Então aproveita isso e faz isso ser algo a teu favor. Então quando você for viajar, Argentina, Chile, Paraguai, aonde for. Inclusive tem um país na África que fala espanhol, que é a Guiné Equatorial. Esse eu também não sabia. Então são vários lugares para você colar a bandeirinha na tua mochila e aproveitar a cultura daquele lugar. Outra coisa é que além desses 21 países que o idioma oficial é o espanhol, ele é falado no mundo inteiro. Ele é o segundo idioma mais falado no mundo, independente, sendo em países com o idioma oficial, o espanhol, ou não. Por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem mais hispanohablantes que na Espanha, pelo tamanho da população. Então, se você vai para os Estados Unidos e ainda está travado no inglês, não está conseguindo desenvolver, você vai conseguir se comunicar muito bem em espanhol, porque tem muita gente que fala espanhol lá. E esse é só um dos exemplos, porque tem N outros lugares que a gente pode ir com o espanhol, apesar de não ser o idioma oficial daquele país. Então, pessoal, agora eu vou trazer umas expressões para vocês do Spanglish, que é essa mistura do espanhol com o inglês. Eles usam bastante, até mais do que as palavras em espanhol. Então eu vou trazer aqui para você uma listinha. A primeira é o ride. Essa palavra em inglês é a carona, pegar uma carona. E em espanhol eles vão dizer me das um ride. Simplesmente lê a palavra em inglês como se fosse em espanhol, com esse R bem marcado que é característico do espanhol. Então, me das um ride, como que ficaria se fosse em espanhol? Você poderia dizer, puedes dejarme en la escuela, ou puedes llevarme, alguma coisa assim, no sentido de me deixar em algum lugar, de levar. Ou então, como no aplicativo do BlaBlaCar, por exemplo. Lá eles falam compartir um coche. Ou, por exemplo, se você divide o apartamento com alguém, você comparte el piso. Então, esse também é utilizado no sentido de compartilhar. Mas o mais comum é me das um ride. Eles usam muito essa expressão, muito mesmo. A outra são sucrilhos e cereais, todos os cereais. Eles juntam duas palavras do inglês, que é o cornflakes. Então, juntando as duas ficou cornflake. Então, em espanhol você vai usar muito, poderia dizer cereais, também está certo, mas eles usam muito a palavra cornflake. A outra é uma marca que virou sinônimo do objeto, que são os Kleenex. Os Kleenex são como lenços que a gente usa aqui no Brasil, lenços de papel, que é esses que vêm num pacotinho. E essa é uma marca, Kleenex. E em espanhol seria como pañuelos. Mas olha, raramente eu escutei essa palavra. Foi muito pouca gente que eu escutei falando pañuelos. Eles sempre falam, dá-me um Kleenex, por favor. Um Kleenex igual a esse Kleenex. É para dizer aqueles lencinhos de papel que eles levam para tudo quanto é lugar. Sempre tem na bolsa aqui. A próxima eu escutei no meu trabalho. Foi a primeira vez que eu escutei essa palavra com, digamos, espanholada, que é o pendrive. Eles usam a palavra pendrive, como eles não têm o som de V e o V soa como B, fica pendrive. É bem estranho porque eles leem a palavra como se fosse em espanhol, mas também é bastante utilizado. Para dizer em espanhol poderia ser na memória, como na tarjeta de memória, alguma coisa assim. Um SIM card eles também usam em inglês, mas pendrive você vai escutar também.
vamos falar de comida. É o bistec. Dá-me um bistec, por favor. Bistec não é bisteca, que a gente tem aqui no Brasil, é bife. Bife em geral. Então, se você vai em algum lugar e tem lá no menu que é um prato com bistec, é um bife. E essa palavra vem do inglês, que é o beef steak. Então, eles juntaram as duas palavras e ficou bistec. A próxima também é comida, que é o ponqué. Ponqué é um bolinho pequenininho, como um cupcake, um muffin, um bolinho. E, na verdade, vem do inglês, que é pound cake. Então, eles juntaram também e colocaram um som mais espanhol, ficou ponqué. E para finalizar, uma também que é das mais utilizadas, é para dizer uma pessoa que está trabalhando como vigia. Um vigilante, alguma desse sentido do português, sabe? Eles usam o som da palavra em inglês. Na verdade, o som da junção de duas palavras em inglês. Em inglês, para dizer essa pessoa que está trabalhando como vigia, a gente vai falar watchman. E em espanhol, vai ficar watchman. Watchman. Assim que se escreve. E é muito usado. Eles poderiam dizer como vigilante, alguma coisa do tipo, mas eles usam o watchman. E essas palavras vão ser muito úteis para você ter uma conversa com um hispanohablante, falando mais de perto o idioma dele, que é esse espanhol da rua. Com palavras misturadas, com inglês, com palavras em inglês lidas em espanhol. Então, se você escutar elas, já não vai ser estranho para você. Então, essa é a dica de hoje e o vídeo termina por aqui. Até!